Em um tempo em que o gelo moldava montanhas, e os ventos sussurravam entre vales congelados, o mundo era dominado por criaturas de proporções quase míticas. Gigantes que não caçavam mas que, mesmo assim, faziam os caçadores temerem. Eram os herbívoros colossais da Era do Gelo, seres de força bruta, coragem silenciosa e uma beleza selvagem que desafiava o frio e o tempo. Enquanto predadores como o tigre dente de sabre e o lobo das cavernas vagavam em busca de presas, esses gigantes caminhavam com imponência, moldando paisagens e sustentando ecossistemas inteiros. Suas pegadas abriam caminhos nas estepes, suas presas e chifres eram armas e ferramentas, e suas vidas, parte essencial do delicado equilíbrio da natureza. Hoje, tudo o que resta deles são fósseis, sombras e histórias ecos de uma era em que a Terra era mais selvagem, mais fria e, de certo modo, mais viva. Nesta jornada, vamos redescobrir 7 criaturas herbívoras extintas que faziam os predadores tremerem. 7 símbolos de poder, resistência e majestade que lembram que a força nem sempre está nas garras ou nos dentes, mas, às vezes, na paciência e na imensidão de um coração herbívoro. Entre as névoas geladas da Europa e da Ásia, quando os ventos cortavam como navalhas, e os campos eram um oceano branco sem fim, uma silhueta monumental se erguia no horizonte. Era o Megaloceros giganteus, conhecido como o alce gigante, um dos mais impressionantes herbívoros da Era do Gelo. Com quase 2 toneladas de peso e chifres que podiam atingir mais de 3 metros de envergadura, ele parecia mais uma criatura mitológica do que um simples animal. Quando caminhava pelas planícies, o som de seus passos pesados ecoava como tambores distantes o anúncio de um soberano pacífico, mas inquestionável. Seu corpo era forte e elegante, coberto por uma pelagem espessa, que o protegia das nevascas. O pescoço musculoso sustentava o par de chifres mais magnífico que o mundo já viu, uma coroa natural que refletia o sol fraco das geleiras. Esses chifres não eram apenas armas, eram símbolos. Durante a época de acasalamento, os machos se enfrentavam em duelos grandiosos, batendo as galhadas em choques ensurdecedores, enquanto o vapor quente de suas respirações se misturava ao ar gelado. Era um espetáculo de força, de poder e de persistência. Apesar de sua imponência, o Megaloceros era um herbívoro tranquilo. Alimentava-se de gramíneas, brotos e folhas congeladas, usando seu focinho largo para arrancar alimento mesmo sob a neve espessa. Seus movimentos lentos, porém firmes, traçavam caminhos por entre as florestas de coníferas e as planícies abertas, moldando o ambiente à sua volta. Onde ele passava, o solo se abria e novas plantas brotavam, uma dança silenciosa entre força e equilíbrio. Mas até um rei tem seus inimigos. Lobos das cavernas e tigres dente de sabre o observavam à distância, cientes de que atacar um alce gigante adulto era quase suicídio. Mesmo os grandes felinos sabiam que um golpe de suas galhadas podia ser fatal. Apenas os filhotes ou os velhos eram vulneráveis, e ainda assim, cada ataque custava caro aos predadores famintos. Com o fim da Era do Gelo, o destino do Megaloceros começou a mudar. O clima esquentou, as florestas se fecharam, e o espaço para suas vastas galhadas tornou-se escasso. A competição aumentou, os recursos diminuíram e o homem moderno surgiu como novo caçador. Em poucos séculos, a majestade das planícies se tornou apenas lembrança. Seus fósseis, encontrados em turfeiras e lagos congelados, ainda revelam a beleza e a imponência desse animal lendário. O Megaloceros foi mais do que um cervídeo gigante, foi o próprio símbolo da grandiosidade natural da Era do Gelo, um monarca herbívoro, diante do qual até os predadores mais temidos hesitavam em cruzar o caminho. Nas vastas estepes da Eurásia, onde o vento rugia sem barreiras e o frio parecia eterno, uma criatura colossal vagava com passos lentos e firmes. Era o Coelodonta antiquitatis, o rinoceronte lanoso, uma fortaleza viva moldada pelo gelo e pela sobrevivência. Coberto por uma pelagem espessa e dourada, com chifres longos e curvados como lâminas, ele era o verdadeiro tanque da Era do Gelo, um herbívoro tão poderoso que até os predadores mais ferozes pensavam 2 vezes antes de desafiá-lo. Pesando mais de 2 toneladas e medindo quase 4 metros de comprimento, esse gigante era pura força. Seu corpo compacto, sustentado por pernas curtas e musculosas, era feito para resistir ao frio e às tempestades de neve que castigavam o continente.
Sob a densa pelagem, uma camada grossa de gordura o isolava do gelo. Suas narinas estreitas aqueciam o ar antes de chegar aos pulmões, e o focinho achatado servia como uma pá natural, cavando o solo congelado em busca das ervas escondidas sob a neve. O rinoceronte lanoso vivia em grupos pequenos, que percorriam grandes distâncias em busca de pastos. Onde passava, deixava trilhas marcadas, verdadeiros corredores através da neve. Era um animal calmo, mas implacável quando provocado. Seu chifre dianteiro, que podia medir mais de 1 metro, era sua principal arma. Bastava um golpe para afastar lobos, leões das cavernas, ou qualquer caçador humano que ousasse chegar perto. Até os tigres dente de sabre mantinham distância. Durante os invernos mais rigorosos, o rinoceronte raspava o gelo com um chifre para alcançar o alimento. Essa rotina simples sustentava não apenas ele, mas também o equilíbrio das planícies frias, pois ao remover a neve, facilitava o crescimento de novas plantas e o acesso de outros animais à vegetação. Assim, sem saber, ele moldava o ecossistema da Era do Gelo, mantendo a vida onde tudo parecia deserto e morte. Mas, como tantos gigantes, o fim chegou com o aquecimento do planeta. À medida que o gelo recuava e as florestas tomavam o lugar das estepes, o rinoceronte lanoso perdeu o habitat que o sustentava. O homem, cada vez mais habilidoso na caça, acelerou seu desaparecimento. Seus ossos, preservados no permafrost, ainda carregam os vestígios de uma época em que os herbívoros dominavam o frio com coragem e força bruta. O Coelodonta antiquitatis foi mais do que um simples rinoceronte pré-histórico. Ele foi o guardião das estepes congeladas, uma muralha viva que desafiou o tempo, o clima e os caçadores. Um símbolo da resistência silenciosa da natureza diante do impossível. Se você vivesse na Era do Gelo, cercado por predadores colossais e um frio capaz de congelar o ar, qual desses gigantes herbívoros você escolheria para estar ao seu lado? O mamute, com sua força inabalável, o alce gigante, com seus chifres majestosos? Ou o rinoceronte lanoso, o tanque das estepes? Escreve aqui nos comentários, quero saber qual desses titãs seria o seu guardião no mundo congelado da pré-história. Nas planícies úmidas e florestas abertas da América do Sul, muito antes do homem erguer cidades, ou domesticar o fogo por completo, uma criatura colossal movia-se lentamente sob o sol frio da Era do Gelo. Era o Megatherium americanum, a lendária preguiça gigante, um herbívoro tão imenso que fazia até os tigres dente de sabre pensarem 2 vezes antes de se aproximar. Com até 6 metros de altura quando se erguia sobre as patas traseiras e mais de 4 toneladas de peso, ele era o verdadeiro titã das pradarias sul-americanas. Seu corpo era maciço, sustentado por ossos tão espessos quanto troncos de árvore. Cada passo deixava marcas profundas no solo, e o som de seu movimento ecoava como um lento tambor, o compasso da própria terra respirando. Embora aparentasse lentidão, o Megatherium era incrivelmente forte. Suas garras curvas, que podiam ultrapassar 30 centímetros, eram armas formidáveis, usadas para arrancar galhos, escavar raízes e se defender de qualquer ameaça. Bastava um único golpe para afastar um predador faminto. A pelagem espessa o protegia das variações de temperatura, e seu focinho alongado, com um lábio flexível, permitia selecionar folhas e frutas com delicadeza. Alimentava-se principalmente de plantas rasteiras e folhas altas, que puxava para si com os longos braços. Ao contrário do que o nome preguiça sugere, o Megatherium não era frágil ou sonolento, era um gigante ponderado, um sobrevivente meticuloso em um mundo cheio de perigos. Nas margens dos rios e nas florestas de vegetação densa, ele dividia o território com gliptodontes e toxodontes, compondo uma paisagem de colossos herbívoros. E quando um predador se aproximava, o Megatherium simplesmente se erguia sobre as patas traseiras, dominando o horizonte. Nesse instante, a hierarquia da selva mudava e o caçador se tornava presa. Mas, com o avanço da humanidade e as mudanças climáticas do final do Pleistoceno, o destino do gigante começou a se desfazer. O homem, agora em grupos organizados e munido de lanças afiadas, passou a caçá-lo. O aquecimento global alterou as paisagens, secou rios e reduziu as fontes de alimento. Lentamente, o gigante das florestas desapareceu, deixando para trás apenas ossos e pegadas fossilizadas que contam sua história. O Megatherium foi um dos últimos gigantes a cair.
Um herbívoro de força inigualável, símbolo da paciência e da majestade da vida antiga. Um lembrete de que até os seres mais pacíficos podem ser, também, os mais poderosos. Nas savanas frias e planícies abertas da América do Sul, quando o vento ainda carregava o hálito gelado da Era do Gelo, um estranho domo se movia lentamente entre as sombras. De longe, poderia ser confundido com uma rocha arredondada, mas bastava um passo mais próximo para revelar uma criatura viva, coberta por uma couraça de escamas ósseas que reluziam sob o sol pálido. Era o Glyptodon clavipes, o lendário gliptodonte, um herbívoro blindado do tamanho de um carro pequeno, o verdadeiro tanque da megafauna. Pesando quase 2 toneladas, o gliptodonte possuía uma carapaça de até 5 centímetros de espessura, formada por centenas de placas ósseas interligadas, que funcionavam como um escudo impenetrável. Sua cabeça era protegida por um capacete natural, e o rabo, reforçado por anéis ósseos, terminava em uma massa poderosa. Com um único golpe, podia quebrar ossos, afastar predadores, ou até mesmo enfrentar outros gliptodontes em disputas territoriais. Em um mundo dominado pelo frio e pela escassez, a defesa era a arma mais valiosa de todas, e ele a dominava com perfeição. Apesar da aparência pesada, o gliptodonte era um herbívoro tranquilo, alimentando-se de gramíneas, raízes e plantas baixas. Seu focinho achatado e mandíbula robusta eram adaptados para triturar vegetação dura, e suas patas curtas, mas firmes, o ajudavam a cavar o solo, em busca de alimento. Onde quer que passasse, abria clareiras e revolvia a terra, renovando o ciclo de nutrientes e permitindo que novas plantas crescessem. Ele era um jardineiro acidental do Pleistoceno, sustentando a vida sem sequer perceber. Mas mesmo a couraça mais resistente tem limites. À medida que o clima começou a aquecer e o homem moderno expandiu seu território, o gliptodonte se tornou um alvo cobiçado. Sua carapaça servia de abrigo natural, sua carne era abundante e seu andar lento o tornava presa fácil. Em poucas gerações, a combinação de caça humana e mudanças ambientais selou o destino do escudo vivo. Hoje, seus fósseis aparecem em encostas e rios secos, revelando as marcas do tempo. Às vezes, até sinais de cortes humanos, lembranças silenciosas de um encontro fatal entre o engenho e a força. O Glyptodon clavipes foi o retrato da persistência, um herbívoro que provou que a verdadeira coragem não está na velocidade ou no ataque, mas na capacidade de resistir, firmemente, ao próprio fim. Quando as planícies da América do Sul eram um mosaico de rios, lagos e pradarias frias, uma criatura imensa dominava a paisagem com passos firmes e um olhar calmo, porém impenetrável. Era o Toxodon platensis, um dos maiores herbívoros do continente, um animal tão diferente, que desafiou a própria lógica da evolução. Com corpo maciço, pescoço curto e mandíbulas largas, ele lembrava um cruzamento improvável entre um hipopótamo e um rinoceronte. Um colosso que pesava mais de 1 tonelada, e que, apesar de sua aparência tranquila, era respeitado por todos os predadores do seu tempo. O Toxodon era feito para resistir. Seu corpo denso e ossos pesados lhe davam estabilidade sobre terrenos úmidos e alagados, onde outros animais atolariam facilmente. Alimentava-se de gramíneas e vegetação aquática, passando horas pastando nas margens dos rios. Suas narinas altas e olhos posicionados no topo da cabeça permitiam que respirasse e observasse o ambiente, mesmo com parte do corpo submersa, uma adaptação perfeita para um gigante sem pressa, que via na água um refúgio e uma vantagem. Apesar da natureza pacífica, o Toxodon era um adversário perigoso. Quando acuado, investia com força brutal, usando a massa corporal como arma. Um empurrão era o bastante para quebrar ossos e afastar até os caçadores mais ousados. Predadores como o tigre dente de sabre e os grandes jacarés pré-históricos raramente se arriscavam a enfrentá-lo diretamente. Preferiam espreitar os filhotes ou os mais velhos. No silêncio das planícies, o Toxodon era o senhor do território, um símbolo da estabilidade e da força discreta da natureza. O clima, porém, não perdoa nem os mais fortes. À medida que o Pleistoceno chegava ao fim, as chuvas diminuíram, os lagos secaram e as pastagens começaram a desaparecer. O homem moderno, que já dominava a caça em grupo, passou a perseguir o gigante. Ferido, lento e cercado, o Toxodon tornou-se vítima de um inimigo que usava a inteligência como sua principal arma.
Em poucas gerações, desapareceu das planícies, levando consigo um capítulo inteiro da história natural da América do Sul. Hoje, os fósseis do Toxodon descansam silenciosos em cavernas e encostas, testemunhos petrificados de uma era em que a força física era o escudo supremo. Ele foi o retrato da resistência serena, um herbívoro monumental que, sem pressa e sem medo, viveu e caiu com a dignidade dos gigantes. Nas vastas estepes congeladas que se estendiam da Europa até a Sibéria, o vento uivava sobre um oceano de neve e capim seco. Era um mundo de contrastes: o frio cortante, o céu cinzento e a presença constante dos caçadores. No meio desse cenário inóspito, uma silhueta poderosa se movia em bandos, levantando nuvens de gelo a cada passo. Era o Bison priscus, o bisão das estepes, um dos últimos gigantes herbívoros a desafiar os rigores da Era do Gelo. Com até 2 toneladas de peso e uma aparência robusta, o bisão das estepes era a própria imagem da força. Seu dorso arqueado sustentava um manto espesso de pelos escuros que o protegia das tempestades de neve, enquanto os chifres curvados, longos e afiados, formavam a defesa perfeita contra predadores. Cada músculo de seu corpo era feito para a sobrevivência. Ele podia correr com surpreendente velocidade, formando manadas compactas que se moviam como uma muralha viva pela imensidão branca. Esses bisões eram herbívoros nômades, migrando constantemente em busca de pastos que o gelo ainda não havia tomado. Alimentavam-se de gramíneas secas e musgos, arrancando a vegetação congelada com seus focinhos largos e fortes. E quando o perigo se aproximava, um grupo de lobos das cavernas, ou um solitário tigre dente de sabre, o rebanho se unia em círculo, protegendo os filhotes no centro. Uma dança milenar de instinto e união, em que cada indivíduo se tornava parte de uma força coletiva inabalável. Mas não eram apenas os predadores naturais que observavam os bisões. O homem também os caçava não por instinto, mas por estratégia. Com lanças e fogo, os caçadores paleolíticos perseguiam as manadas, empurrando-as para penhascos ou cercando-as em emboscadas. Era um duelo de inteligência contra poder, e dessa luta emergiu uma nova era, a do domínio humano. Ainda assim, o Bison priscus resistiu mais do que muitos de seus contemporâneos. Sua linhagem sobreviveu ao aquecimento global e deu origem ao bisão moderno das pradarias e da tundra. Mesmo após o gelo recuar, a memória de suas manadas continuou ecoando, gravada nas paredes das cavernas por mãos humanas, que testemunharam sua grandiosidade. O bisão das estepes foi o último guardião do gelo, o símbolo do equilíbrio entre força e resistência. Quando ele corria pelas planícies cobertas de neve, o som de seus cascos parecia o batimento do próprio coração da terra, um lembrete de que, mesmo diante do frio e da extinção, a vida sempre encontra uma forma de seguir em frente. No auge da Era do Gelo, quando vastas planícies congeladas dominavam a terra, e o frio cortava como lâminas de vidro, um gigante caminhava imponente sob o céu cinzento. Era o Mammutus primigenius, o temido mamute lanoso, senhor das tundras do norte. Seu corpo colossal e coberto por uma espessa pelagem fazia tremer até os predadores mais ousados. Onde ele passava, o chão vibrava e o silêncio da neve se enchia do eco de sua força ancestral. Com sua densa pelagem castanho escura, o mamute era uma fortaleza viva contra o frio. Sob a pele, uma espessa camada de gordura o isolava das temperaturas que podiam despencar abaixo de 40 graus negativos. Suas orelhas pequenas e seu focinho compacto eram adaptações perfeitas para conservar o calor, detalhes moldados por milênios de evolução, diante de um inverno que nunca terminava. Mas não se engane pela aparência pacífica. Quando ameaçado, o mamute se tornava um guardião furioso. Um só golpe de suas presas poderia esmagar um lobo das cavernas, ou lançar um tigre dente de sabre longe da carcaça que tentava roubar. Sua tromba, longa e poderosa, servia tanto para arrancar raízes congeladas do solo, quanto para proteger os filhotes. E em meio a tempestades de neve, os bandos se mantinham unidos, um círculo de gigantes, defendendo os mais jovens, enquanto o vento rugia ao redor. Esses herbívoros eram engenheiros naturais do ecossistema. Onde passavam, derrubavam árvores, abriam clareiras, espalhavam sementes e transformavam paisagens. Suas pegadas marcavam o ritmo da vida nas planícies geladas da Eurásia e da América do Norte.
E para os predadores, enfrentar um mamute era mais do que um risco, era quase uma sentença de morte. Somente os mais ousados, ou desesperados, se atreviam a atacar. Mas até os gigantes caem. Com o fim da Era do Gelo e o avanço humano, o gelo derreteu, as florestas recuaram e os pastos se tornaram escassos. Um a um, os mamutes desapareceram do continente, restando apenas pequenas populações isoladas em ilhas esquecidas. O último deles morreu há cerca de 4.000 anos, um sussurro no tempo, ecoando como um lembrete de uma era em que os herbívoros reinavam sobre o gelo. E assim, entre o vento e o gelo, os gigantes da Era Glacial desapareceram. O mamute lanoso, o alce gigante, o rinoceronte lanoso, a preguiça colossal, o gliptodonte, o toxodon e o bisão das estepes, todos caíram diante da mudança, do calor e da chegada de um novo predador, o homem. Mas suas histórias não se perderam. Elas permanecem gravadas nas rochas, nos fósseis e nas pinturas rupestres que atravessaram milênios. Cada osso, cada pegada, cada fragmento de marfim conta a mesma verdade. A natureza sempre encontrou formas de ser grandiosa. Esses herbívoros provaram que a sobrevivência não depende apenas da ferocidade, mas da capacidade de resistir, de se adaptar e de proteger o que é seu. Eles sustentaram o gelo, alimentaram o mundo e mostraram que até a calma pode ser uma forma de poder. O gelo derreteu, as eras passaram e o rugido dos predadores se calou. Mas o eco desses gigantes ainda ressoa, lembrando-nos que a força da terra não está no grito, e sim no silêncio firme de quem carrega a vida em cada passo. Os herbívoros da Era do Gelo podem ter desaparecido, mas sua presença continua viva no coração do planeta e na memória da própria humanidade.